Olá, pessoas! Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live nesse projeto Virtualidades do Sesc Bahia. Vou me apresentar, eu sou Diana Ramos, sou professora de teatro do Sesc, instrutora de interpretação teatral. Sou atriz, diretora, tenho uma banda chamada Flor de Embuia e hoje eu tô aqui para mediar bate-papos desse mês que o Sesc fez uma série, né? Convidou uma série de mulheres para a nossa temática desse mês de março, que é Mulheres nas Artes Cênicas, celebrando o mês que é do teatro e do circo, celebrando o mês que vai também reverenciar a luta das mulheres nesse 8 de março, né? E então, me descrevendo um pouquinho para as pessoas que não podem nos enxergar nesse momento, para as pessoas que não podem nos ver, para as pessoas que apenas podem nos ouvir. Eu sou aqui uma mulher de pele clara, eu sou baixinha, viu, gente? Mas aqui vocês não precisam saber esse detalhe. Tenho os cabelos cacheados, castanhos, aqui na altura dos ombros, estou usando um colar de madeira, uma blusa vermelha. Estou sentada e atrás de mim tem uma parede branca, tem um quadro com alguns cubos coloridos e uma espada de São Jorge ali no cantinho. Boa tarde, todo mundo que está chegando. E dizer que o projeto Virtualidades é um projeto que vem acontecendo desde o ano passado, né, dentro da programação cultural do Sesc, e que vem convidando várias pessoas, né, da música, do teatro, do design, do HQ, para bater um papo com a gente. O Sesc tem outras programações também, né, dentro de suas plataformas que têm, de alguma maneira, colaborado com esse momento, que é um momento de pandemia, um momento em que a gente tem a obrigação de respeitar o isolamento social e não sai de casa, né? Então a oferta de atividades que a gente tinha antes não é mais o que acontece nessa realidade. Então a gente consegue, na programação do Sesc, dar um pouquinho de escape, né, para esse momento de pandemia e isolamento social. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da programação, segue o Instagram do Sesc, que é @SescBahia, e também o YouTube, que é o Sesc Bahia Oficial. Para essa semana, a gente tem hoje, né, esse bate-papo com a Joyce Aglai, que é diretora da Cia Bufa de Teatro. Daqui a pouquinho, já sei que a Cia Bufa já tá aí, Joyce já tá aí, e a gente vai bater esse papo com ela. E a gente tem também na quinta-feira a apresentação do espetáculo Medeia Negra, com a Márcia Lima. Quinta-feira, dia 11/3, no YouTube do Sesc Bahia. Márcia esteve com a gente na terça-feira passada, abrindo essa programação do mês de março com Mulheres nas Artes Cênicas, né? Falamos do Medeia Negra e a gente vai ter a oportunidade de assistir nessa quinta-feira no YouTube do Sesc Bahia. Na próxima semana, a gente recebe o projeto também Virtualidades, a gente recebe Laili Flores, que vai falar sobre questões de gênero na comicidade, né, e palhaçaria feminina. Laili vai dar uma oficina de elaboração de projetos culturais, que vocês podem se inscrever olhando lá na programação do Sesc Bahia no Instagram. E a Joyce, que é a nossa convidada de hoje, também vai ministrar uma oficina e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa oficina, que é Mecanismos e Possibilidades do Riso, Dramaturgias de Cena. Então aproveita que a oficina de Joyce é amanhã e depois, né? Hoje é terça, vai ser nessa quarta e quinta. Corre e se inscreve lá no link disponível no Instagram do Sesc Bahia e tenta ver se ainda consegue uma vaga, viu? Porque é uma oportunidade rara e única de ter contato com essa mestra, com essa doutora, né? Com essa mulher tão potente das artes cênicas. Esse mês a gente vai ter outras convidadas que são mulheres importantes no cenário do teatro baiano, importantes no cenário brasileiro, nacional e internacional, né? Então é bacana a gente ver as potências vindo à tona e falando de suas pesquisas e de suas trajetórias. Boa tarde a todo mundo que está chegando.
eu vou convidar, então, a nossa convidada de hoje, a Joyce, através do perfil da Cia Bufa de Teatro, para que a gente possa, então, começar a nossa live, nosso bate-papo. Deixa eu só ver aqui que a Joyce. Deixa eu encontrar aqui a Cia Bufa. Prontinho. Esperando agora a Joyce chegar. Essa live está acontecendo hoje. Oi! Oi! Oi, Joyce! Olá, olá, prazer enorme estar aqui no Sesc Bahia. Prazer enorme estar com você, Diana. Prazer sempre muito grande estar com você. Que bom, obrigada por aceitar o nosso convite. Sei que você tem mil demandas, mil coisas para fazer, né? Joyce é. Vou ler um pouquinho desse currículo da Joyce, mas assim, quem não está sentado, senta, viu, gente? Porque eu vou tentar fazer aqui um pouco desse resumo para apresentar essa mulher, um pouquinho para vocês. Joyce é professora da Escola de Teatro da UFBA, coordenadora do programa de pós-graduação da UFBA também, será até 2022, né? Pós-doutora pela CAPES, PNPD, CAPES, PPGAC, UFBA, pós-doutora pela UNITO, da Itália, né? Pós-doutora PRODOC, CAPES, PPGAC em artes da UFO, não é isso, Joyce? De Minas, doutora pelo PPGC da UFBA, fez um intercâmbio com a Universidade de Roma, CRE, e Scuola Sperimentale della Torre, também da Itália. Fundou a Cia Bufa de Teatro em 98, né? Fundou no Rio Grande do Sul, em seguida veio para a Bahia e desde 2002 atua aqui em Salvador, né? Com espetáculos, com a Cia Bufa, com as suas pesquisas. Fundou também a Bottega Bufa Circo Vacante, é atriz, diretora teatral, produtora, dramaturga, tem várias publicações, né, Joyce? Amiga, você tem tempo para dormir, meu? Você vê uma série? Me fala assim, você tem visto série, alguma coisa assim? Coisas que pessoas normais fazem, me conte. Tem tempo sim, tem tempo, tem tempo. Eu Ah, gosto de inventar coisas. isso eu sei bem. Joyce, se descreve um pouquinho, faz a sua audiodescrição para a gente, né, para as pessoas que apenas podem nos ouvir, mas que a gente também contribui um pouquinho para, né, as pessoas terem uma ideia de como somos e aonde estamos, para a gente começar o nosso bate-papo. Pronto. Então, eu também sou uma mulher de pele clara, também sou baixinha, né? Cabelos bem escuros, cacheados, mas agora estão presos, né? Que o calor está bem acentuado. Estou vestindo uma blusa branca de bordado, eu não lembro o nome desse bordado, mas é um bordado branco, umas guias, né, branca e marrom, vermelho e a outra vermelha, brinco pequeno, e estou sentada aqui em frente à estante onde tem alguns livros, aqui uns dos livros que eu organizei, outros que eu escrevi, e outros livros de outros pesquisadores, escritores, enfim. É isso. Bacana, Joyce. Vou lembrar então para as pessoas que estão nos acompanhando que eu vou desativar o bate-papo para a gente poder ter uma conversa bacana com a Joyce, sem que as legendas fiquem passando ali, né, em frente a gente. Mas nos últimos 20 minutos da nossa live eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas para a Joyce, né, ou comentários a respeito daquilo que a gente vai conversar aqui nessa live, que é sobre processos, né, de construção de uma dramaturgia afrontosa. Mas não é só isso, tem muito mais coisas aí também. Então eu vou desativar o bate-papo e daqui a pouquinho vou retomar então, desativar os comentários, né, para que a gente possa ter essa conversa então com tranquilidade. Joyce, Oh, a gente está no mês de março,
é um mês muito celebrativo, né, sobre o teatro e o circo. É o mês que se comemora internacionalmente o teatro e o circo. Também, agora no dia 8 de março, ontem, a gente teve essa celebração, né? Pensando só em memória da luta das mulheres, né? Muita gente fala do 8 de março como uma data meio romântica, né? Mas a gente sabe o quão tem sido importante reafirmar a ideia da luta das mulheres que foram referências para a nossa história ao longo desses séculos, né? E aí eu queria te perguntar, queria que você trouxesse para nós um pouquinho quem são as mulheres que são referência para você no teatro, no circo, na sua vida, né? Quem são as mulheres que você traz consigo e leva consigo? Bem, a primeira mulher é minha mãe. Minha mãe é uma referência e eu posso dizer que ela não é de circo, ela não é de artes, ela é uma pessoa super simples, mas foi quem sempre me impulsionou para o caminho da arte. Então, ela foi a primeira referência que eu tive de luta, porque ela teve que, primeiro por estudar, que naquele tempo estudar não era bem visto para as mulheres, ainda mais no interior. Nós somos do interior do Rio Grande do Sul, e ela pelejou muito para poder estudar e poder fazer o que ela queria, e me ensinou sempre a ir atrás, né? Então, por mais que ela não seja de artes, ela me ensinou a arte da vida, assim, e me ensinou a jamais esmorecer, jamais enfraquecer diante dos obstáculos. Então, ela é minha primeira referência, minha primeira grande mestra. Depois, dentro do teatro, né, eu tenho a Nair D'Agostini, que foi uma professora, que é uma referência, assim, é uma pessoa muito querida, muito cara a mim. E foi ela que disse que eu tinha que trabalhar com máscara de palhaço. Mas ela não falou palhaço, ela falou clown. E eu nem sabia o que era isso. Vindo lá do interior, não sabia nem o que era clown. Mas ela disse, não, se a Nair falou, você tem que... E eu fui atrás. E foi quem me ensinou muitas coisas, assim, dentro do teatro. E me disse que eu tinha que eu devia ir para esse lugar da máscara do clown, da palhaçaria, né? Depois, tem uma pessoa aqui em Salvador, né, Nair, lá do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria. Depois tem uma pessoa aqui em Salvador, duas pessoas aqui em Salvador que são da área de artes, uma por paixão à arte, mas ela é das práticas tradicionais, que é a Ekedicinha, que foi quem me abraçou quando eu cheguei, e uma mulher muito forte que também me ensinou a caminhar aqui em Salvador. Então, ela é minha referência aqui. Depois, Antônia Pereira, que é uma grande amiga, uma grande professora, mulher inteligentíssima e guerreira também. Então, essas quatro, assim, são minhas primeiras referências, que eu digo, de vida, de arte, de luta. E depois tem várias outras, porque cada dia, que bom, estão surgindo mulheres que nos espelham, que nos dão diretrizes e nos fazem admirar cada vez mais a natureza da mulher, do feminino. Então, essas são as minhas bases, mas tem muitas outras, inclusive você, André, as pessoas né, que eu conheço da Cia Bufa, que me também fortaleceram muito o meu caminho aqui em Salvador, sempre. Bom, eu digo mesmo, né? Mas como não é uma live, que senão eu vou ficar falando aqui que você é a responsável por eu vir para Salvador e toda essa trajetória em Salvador passa muito por você, né? E pela nossa amizade também, e pela nosso trabalho, né? Eu te agradeço muito por essa amizade, por essa parceria de tanto tempo, né? De pelo menos uns 18 anos. Lá vai. Já estamos na nossa maioridade baiana. Obrigada, já desde o início, assim, de tudo.
Falando um pouquinho da sua trajetória, você foi, bom, primeiro atriz, né? Pensando no teatro. Primeiro Uhum. você foi atriz, mas antes de ser atriz, você tinha alguma outra prática artística que você acha que te levou de alguma maneira a se inserir no teatro? A dança. Eu dançava, eu fazia jazz, né? Outro nome, né? Eu fazia jazz, GRD e balé, e eu gostava muito. Também foi minha mãe que me colocou nesse caminho da dança. E foi a dança que me levou para o teatro. Foi a dança que me chamou para esse lugar de um teatro físico, de um teatro que fala com o corpo. Né? E quando eu vi que eu podia no teatro, porque lá ainda não tinha, como eu disse, do interior, a mais próxima da minha casa, universidade federal, porque não tinha condições de pagar, né, particular, era Santa Maria, e lá não tinha dança, tinha teatro, mas tinha muitas disciplinas de dança no curso de teatro. E aí a minha mãe que disse, não, Joyce, faz esse curso que tem muita coisa a ver com a dança, depois vai abrir dança, e aí você pede remanejamento quando tem vagas residuais, você vai. Uhum. Quem disse que eu fui? Me apaixonei O pela teatro que dança, levou você. pelo teatro, e vi que podia trabalhar com os dois nesse caminho. É bem notório assim na sua trajetória, né, como atriz, como diretora, no seu legado também das suas pesquisas, a coisa da preparação corporal e do treinamento físico, né? Eu queria ressaltar isso, de como você, dentro das suas pesquisas, desenvolve linguagens de interpretação, né, linguagens corporais que favorecem então as suas encenações. Uhum. E aí, eu sei que muita gente te conhece, mas pode ser que eventualmente alguém aqui não conheça quais são as suas linguagens. Queria que você falasse um pouquinho de como você tem desenvolvido, quais são as suas inspirações para trabalhar com elas, a partir do curso, né? Uhum. Então, a primeira linguagem, como eu disse antes, que a Naira é responsável, é a linguagem da palhaçaria, da máscara de palhaço, que no tempo era palhaço, não existia essa coisa de palhaça. Né? Como disse, já está em 1900 e bolinhas, né? Então, depois é que eu vim nesse percurso, né? É muito recente a questão da diferença de gênero. Mas, inicialmente, independente do gênero, para mim a máscara, né, essa máscara da palhaça, do palhaço, deve falar com o corpo. Então, eu sempre procuro, primeiro, um despertar do corpo e de descobrir na palhaça, no palhaço, cada um descobrir a sua própria linguagem corporal, através de uma prática mesmo, de buscar incansavelmente, incessantemente, as descobertas do seu ritmo pessoal, do seu modo de pensar, do corpo pensar, né? Como ele reage, todas as reações. Então, sempre é muito procura de uma linguagem sua, do seu corpo. E isso vai trazer também, como Bourdieu fala, que o clown é um pensamento psicofísico, não é só físico e não é psicológico. Mas tudo o que a gente, quando estamos com a máscara de palhaço, tudo que a gente pensa é físico. O pensamento nosso é físico. Eu sinto, é na minha coluna, é na minha musculatura, sabe? Não é na parte psicológica. É muito corpo e eu busco despertar isso, né, naquele que está procurando essa máscara, querendo descobrir esse universo, porque é um universo, a máscara é um universo. É um universo que depois vai se ramificando, vai agregando outras linguagens, por exemplo, a do bufão. Depois a máscara de palhaço me requereu assim, ok, né? Vamos então ir um pouco mais a fundo e procurar o oposto complementar dessa máscara, que é um pouco mais lírica, um pouco mais sutil, que é o clown, não menos intensa. Estou dizendo que de linguagem, a linguagem é um pouco mais de um lírico,
de um pueril, que não é infantilizado, é outra coisa, né? Tem outras perspectivas a máscara do palhaço e da palhaça, então vamos lá para o grotesco, que é o bufão, a bufona. E que também, inicialmente, eu trabalhava com o bufão, achando que isso dava conta de toda a questão de gênero, né? Como nos foi ensinado, Uhum. que o masculino era o geral. Dominante. Exato. E não é. Mas, inicialmente, trabalhei com a máscara do bufão, né? Também com mulheres, mas era isso. E também tudo corpo, deformações, a voz, o princípio da voz pelo corpo. Nada é pensado racionalmente. Tudo deve passar por um processo psicofísico, né? Totalmente físico tem que vir aquilo à tona no ator e na atriz. Então, claro, enquanto que na palhaçaria eu costumo dizer assim para entender um pouco, enquanto na palhaçaria eu vou em direção a Zeus, né? No bufão, na bufona eu vou em direção a Dionísio, né? Enquanto aqui eu vou em direção a Oxalá, lá embaixo eu vou em direção a Exu, né? Enquanto eu vou lá em direção a Nanã, uma coisa mais... Nanã até que não, mas tem como ela tem bastante relação com Oxalá, mas não vamos pensar num feminino mais lírico, mais tranquilo, mais... num lugar muito mais elevado também não é a palavra, mas é algo que vai em direção à sublimação, enquanto que no outro lugar a gente vai a Exu, as pombogiras, a gente vai ao grotesco, a gente vai ao carnaval, à farra. Enquanto no outro nós vamos a um pouco mais comedido, né? Outro universo, assim, outro mundo que giram, mas que se juntam. Então, o grotesco e o sublime estão sempre juntos. Numa linguagem do enfoque mais no sublime, na outra linguagem do enfoque mais no grotesco, mas tudo pelo corpo. Tudo deve passar. Uhum. Né? Acho que era isso. E da comédia dell'arte também, né? Comédia Sim. dell'arte, que entre, né, um e outro tem as máscaras da comédia dell'arte que eu também trabalho, que foi uma parte do meu doutorado foi bufonaria, outra parte comédia dell'arte. E depois continuou também nos pós-doutorados. A comédia dell'arte, eu escolhi uma comédia dell'arte bem física, que é de uma pesquisadora italiana, que é Cláudia Contin, e é um processo totalmente físico. Claro que depois eu trouxe a minha vivência da minha cultura para antropologicamente pegar aquilo e transformar para mim, né? E para outra realidade, que nós não somos Europa. Mas a comédia dell'arte é um teatro europeu, né? E eu disse, ok, vou lá, vou comer disso e vou ver como é que eu faço para acessar isso através dos meus referenciais. Então, essa prática das máscaras da comédia dell'arte comigo também passa por causa desse hibridismo e dessa contaminação com a cultura popular brasileira, que aí vem a dança que sempre teve comigo, né? Ela passa pelas práticas populares, né, do Brasil, ela passa pelas danças dos orixás, ela passa pelo samba, ela passa pelo coco, né? Ela passa por danças da ciranda, ela passa por maculelê, passa por capoeira. Então, são máscaras que trazem em si não a máscara objeto, mas o corpo, o ator, a atriz, quando vai para o palco, faz aquilo que tem no corpo dele. Mas quem vê percebe que tem algo ali da comédia dell'arte Tem uma italiana. máscara física, né? Tem uma máscara É uma física que máscara física, uma máscara física que é habitada pela nossa cultura tradicional. Essa acho que é a melhor denominação. É uma máscara física italiana habitada pela nossa cultura tradicional. Que bacana. E isso você tem publicações que vão falar disso, né? Tem Assim, bastante. daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das suas publicações, que eu já estou vendo daqui que estão ali atrás. E eu estou com minha filha aqui do lado também. Mas considerando que assim, né, a gente tem
muita dificuldade de encontrar mestras e mestres que vão adentrar nessa linguagem aqui no Brasil, né? Há pessoas muito específicas que trabalham com o desenvolvimento dessa pesquisa e dessas linguagens também, né? Então, posso, sem dúvida, considerar que aqui na Bahia, bufonaria, né? A gente não tem tantas experiências de bufonaria, além do que eu vejo, por exemplo, na Ciabufa, que é das suas pesquisas e de como as atrizes da Ciabufa desenvolvem isso junto com você, né? Como resultam isso a partir das suas provocações e das suas linguagens. É difícil alguns cursos, né? Porque não são cursos muito fáceis, muito acessíveis, né? Que aconteçam. Mas a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho através de uma oficina que você vai dar amanhã e depois, para alguns sortudos ou sortudas que conseguirem se inscrever. Eu aconselho vocês que estão assistindo irem agora no Instagram do SESC, procurar o link da oficina e se inscreverem lá, porque a Joyce vai ministrar aqui pelo SESC uma oficina que é Mecanismos e Possibilidades do Riso, dramaturgias de cena ou dramaturgias e cena, né? E aí, Joyce, quais são... Adianta pra gente aqui esse spoiler. Quais são esses mecanismos que você vai propor? O que é que você pensa para essa oficina virtual, né? Dentro disso que é possível que a gente faça agora. O que a gente pode ficar se remexendo, querendo fazer essa oficina? Essa oficina foi um desafio também, quando fui convidada, né, para fazer. Eu disse, poxa, como é que eu vou trabalhar isso virtualmente? E então eu vou trabalhar dramaturgia, né, que também é uma coisa muito, muito específica, né? Às vezes não se tem um cuidado com a dramaturgia que deveria se ter. E aí, quando eu falo a dramaturgia, não é o respeito, não é nem respeito à palavra que é boa. Assim, não é aquela submissão a uma dramaturgia estática. Não é isso que eu estou falando. A dramaturgia, ela tem tempo também, né? Ela tem mecanismos que funcionam e não funcionam a partir do contexto cultural né, do local onde ela vai ser exposta pela primeira vez. E às vezes ela funciona num grupo e não funciona no outro, porque o riso é algo compartilhado. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir são esses tipos de risos. Né? Que riso a gente conhece? Porque quando fala de riso, né, às vezes as pessoas pensam, tá, é o riso. Mas o riso, ele tem nuances, né? Ele tem sutilezas que não é percebido. Porque também tem uma história, né? Tem uma história de condenação aí pesada e muito longa, né? A comédia ela não era considerada um gênero que fizesse pensar. Em vez, não. A comédia, ela tem requintes de inteligências sutis e profundos que só uma dramaturgia bem escrita pode trazer. Então, a primeira coisa é a gente identificar esses tipos de risos, né? Quais são os tipos que a gente tem, que vai desde o riso mais humorístico, a gente vai passar rapidamente por Freud, ver quais são os mecanismos, né, de distensionamento que ele traz, porque o riso passa por isso, ele distensiona, e aí a gente tem também a relação com o circo, né? Por que o circo antigo ele tinha uma questão de botar o número, né, de maestria, o número de periculosidade intercalado com um de palhaços. Por quê? Porque vinha o medo de perder a vida, porque querendo ou não, quando a gente vai e vê um número desse de periculosidade, o nosso imaginário sempre trabalha no trágico e na esperança da superação. Então, cria uma tensão disso. Então, nessa tensão, para criar um colorido de cena, vinha o palhaço no meio para distensionar e criar novamente. Abaixava os ombros para depois, de novo. Então, respira e depois vai.
né? Então, isso iria também tem um ponto alto, né? Vai num crescente. Isso também, dentro das dramaturgias de espetáculo, cômicos, é muito interessante você ver. Né? Como essas linhas. Porque se você coloca só o escancarado o tempo todo, né? É interessante? É. Mas ele não dá um leque de emoções diferentes para o público, para a plateia. E o interessante, né, do nosso riso, do espetáculo cômico, é que ele proporciona emoções, como o trágico também proporciona emoções. Diferentes, mas os dois têm que ter coloridos de emoções. Você tem que se identificar com o vilão, odiar o vilão, você tem que sentir pena da mocinha, do mocinho, você tem que sentir pena, você tem que ter piedade daquele que sofre. A comicidade também tem, você tem que se identificar com aquele que sofre mais, porque sempre a gente trabalha com o oprimido e opressor, sempre a gente trabalha com questões hierárquicas na comicidade. Então, onde aquele público, aquela plateia se identifica com isso e vai trabalhando as suas emoções dentro desse tipo de identificação. Onde é aquele riso absurdo da criança, né? O pueril, que tem uma questão ingênua, que é um riso ingênuo, de besteira, né? Posso dar um exemplo aqui daquela piada, o tomate atravessou a rua, né? Tava vendo o carro. Isso é absurdo, mas é muito... Esse é o riso absurdo. É uma piada besta, eu já É a ri. piada besta e vai trabalhar dentro do humor pueril, que é esse humor mais absurdo. Depois você vai ter a ironia, o sarcasmo, a ironia que vai trabalhar com um tipo de inteligência e que ela vai ter os saltos assim, onde ela procura quando você vai trabalhar com a ironia, você procura no outro, quem você está compartilhando, né, onde você está falando, o compartilhamento do sentimento, senão ela não tem força. Então você tem um outro tipo de compartilhamento na ironia. O sarcasmo que vai rebaixar o outro. Os duplos sentidos, que vão trazer questões corporais para um plano da inteligência, o que também trabalha com uma inversão hierárquica, né? Ou trazer a sexualidade para um plano de brincadeira e não de tabu, né? Isso é muito importante. Ou também os xistes, né? Os xistes que vão trabalhar com deslocamento de poder e de mecanismo, né? Onde você tem vários mecanismos. Então é isso. A primeira coisa é identificar que tipos de provocações de riso alguém tem à mão para compartilhar e trazer o público para você. Bacana, bacana. Bastante coisa, né? É Tem 2 muita dias coisa. aí. Pois as pessoas acham que o riso é algo fácil, o riso não é nada fácil. Não, não é. Eu tenho Principalmente quando... Oi, desculpa. Não, pode continuar. O riso não é nada fácil, principalmente quando você quer trabalhar com essas nuances e com essa provocação. Como eu disse, o riso escrachado, ele é ótimo, mas ele não provoca a pensamento, reflexão, que é onde cai naquilo que há muito tempo vem trazer. O riso não traz reflexão, o riso traz. O riso traz muita reflexão. É como fazê-lo. Um elemento poderoso, né, de crítica social, um elemento poderoso de enfrentamento, né? Tem algumas coisas que você fala sobre que como o outro... ninguém gosta de ser algo de riso, algo de piada, né? Quando você faz piada de alguém, você desmoraliza essa pessoa, né? E aí é um pouco do que eu te pergunto, assim, né? O riso tem também esse histórico de enfrentamento, de crítica social, né? Desde lá da Idade Média, desde a crítica ao poder, como você falou, né? A relação de oprimido e opressor, onde os comediantes podiam parodiar o poder e dessa forma trazer também a sua denúncia para o público de uma forma mais acessível, que aí vem o riso que parece fácil, mas que vem ali com uma camada de inteligência, né, de sagacidade, que é o que
você comentou agora há pouco. Mas o riso também foi perdendo, em algumas instâncias, essa sua capacidade de enfrentamento. E aí virou, de alguma maneira, em algumas situações, o riso pelo riso. A piada fácil, a piada apelativa, né? Para que o riso seja gerado a partir da... O que vale é o riso, né? Então, eu te pergunto assim, você acha que o riso tem limite? Olha, o limite, aí eu vou falar uma frase do mestre congadeiro que eu admiro muito, Jeremias Brasileiro. Não trabalhamos com limite, trabalhamos com respeito, né? Eu acho que, primeiro, a boa comédia, o bom cômico, jamais vai rir do oprimido. Sempre vai ser do opressor. Isso é uma regra básica para manter esse poder de denúncia, esse poder que o riso tem de agulhar questões muito específicas e de um modo leve. De um modo leve, que eu digo, provocando um riso. Não que seja leve no sentido não é nada, não. Mas de um modo que às vezes é sutil, mas que você depois fica pensando, pois é, mas ela falou isso, né? E aí você fica pensando naquilo. Então, o riso, sim, se é para trabalhar com limite, o limite é esse, não vamos rir dos oprimidos. Esse é o limite, porque ele ultrapassa o respeito, que deve se trabalhar sempre com respeito. Né? E se nós vermos as grandes comédias, os grandes comediantes, comediógrafos, as boas peças sempre tiveram uma denúncia e um riso do opressor. O que é o filme O Grande Ditador do Chaplin? Ele é um exemplo muito, muito prático e direto, porque ele é muito popular. Né? Assim, então, ele sempre está colocando uma mensagem através do riso, e aí ele é um mestre dessas nuances de provocações de riso, né? Provocando uma reflexão, uma identificação com ele, porque ele está sempre ele é o vagabundo, ele é o desprotegido, ele é aquele que desperta o lado humano, né, daqueles que estão assistindo. E coloca... Que sofre injustiças. Mas nem por isso, né? E nessas injustiças, ele tem a vitória dele, porque ele revida com outras questões, colocando outras possibilidades de superação, se não da situação, como ser humano. Né? Agora, o que você falou é muito institucional, do riso foi perdendo esse poder, porque não é de interesse dos mecanismos de poder ter um riso que provoque reflexão. Não é. Então, o que é que começou a ter mais subvenção? Isso não estou falando dos órgãos agora, né? Mas desde lá, né, inicialmente tinha-se uma ética de que o bobo da corte podia falar. Depois vai sofrendo, e como as máscaras da comédia dell'arte também, depois vão sofrendo retaliações na medida que o tempo vai passando, e o bobo da corte não pode mais rir do rei. Pode ir dos outros, mas do rei não, porque senão o rei manda decapitar. Então, vai sofrer essas censuras, vão obrigando ele também a fazer aquele que a gente chama de comédia pastelão, né? Que até na comédia pastelão de antigamente tinha a questão do riso absurdo. Hoje, a grande questão, hoje em dia, tem muitos espetáculos, talvez, não sei se são performances, espetáculos, não sei como chamar, mas muitos produtos artísticos onde o riso pelo riso simplesmente causa, principalmente, ri-se das figuras oprimidas, como o pobre, né, a empregada doméstica, né, faz piada desses estereótipos sociais que só fortalecem
uma hierarquia social. Então, e isso é de interesse do poder. Isso, então, Uhum. foi ganhando esse espaço porque o poder achou, pronto, aqui é pão e circo, visto de um lado muito, muito vazio. Então, assim, ó, vamos dar isso para eles rirem, mas só é permitido esse tipo de riso. Os outros não. Então ele foi A gente, perdendo. dentro disso que você está falando, a importância da dramaturgia, né? Porque existem muitos comediantes que vão agir diante do improviso, diante de um roteiro, Uhum. né? De um esqueleto, de um roteiro possível a uma interação, com algumas piadas prontas, talvez adequadas ali ao momento, mas dentro do teatro a gente tem essa coisa que a dramaturgia alinhava, né? E o nosso papo, ele tem hoje o título que é o processo de construção de uma dramaturgia afrontosa. Eu gosto dessa palavra, entendeu? Afrontosa, vai afrontar. O que seria então essa dramaturgia afrontosa? O que que você acha que ela, qual é a necessidade de se ter uma dramaturgia afrontosa nesse teatro que a gente faz hoje? Eu acho que a necessidade é básica, né? A necessidade dessa dramaturgia afrontosa, que eu gosto também porque me lembra frondosa também, que é algo, né, grande, bonito, espesso. Então, essas possibilidades de redescobrir o riso e denúncias pela sutileza, pelas modos, né, de falar, às vezes, que é uma coisa que não é muito explorada, às vezes uma vírgula, uma respiração do ator, da atriz, faz a diferença total numa oração. Né? E a dramaturgia faz isso, tanto a escrita quanto a de cena. Né? Quando você tá pelo roteiro, isso é muito, muito legal, o roteiro, porque era um modo como os cômicos de Lardes também burlavam a censura. Né? Então, é um modo também de afrontar. Era uma dramaturgia afrontosa, porque não podia falar isso, não podia falar aquilo, não podia falar aquele outro, mas a dramaturgia deles era episódica. Era dizer, a cena tal, né, Gianni encontra com o dottore. Pronto, não tinha mais nada escrito. Não tinha como provar que tinha algo ali, que Gianni ria, né, ou ria dos advogados, dos policiais, não tinha como provar. Então era também um modo de afrontamento. Né? Então, e hoje a gente tem que redescobrir esse modo de afrontamento. Né? Esse modo de agenciar outros lugares da denúncia que não seja o grito. Porque gritar é válido e deve-se. Né? Mas se todo mundo grita ao mesmo tempo, é difícil de se escutar. Então, às vezes, a gente tem que descobrir outros modos, né, de fazer a denúncia. E essa dramaturgia afrontosa, seja ela escrita, seja ela de cena, é um modo de burlar, sim, o poder, é um modo de burlar esse sistema que oprime o tempo todo. E para isso a gente tem que estudar essas minúcias, né? Saber esses detalhes dramatúrgicos, seja ele de cena, seja ele da escrita. Bacana. Eu vou abrir os comentários, né, para as perguntas, mas eu queria que você falasse um pouquinho das suas publicações, porque eu posso até ostentar aqui que eu tenho várias publicações, mas eu queria falar em especial dessa que é bem recente, né, Mulher, Mito, Riso e Cena, que tem sido o título dos seminários que você tem feito, né, na Ciabufa, com parceria da UFBA, e Isso. tem publicado, né, tem organizado esses seminários. E desse seminário você tem um eixo que é o teatro máscara ritual, né? E a partir daí muitas coisas vêm sendo pesquisadas e decolonizadas e produzidas como pensamento dessa relação entre a mulher, o mito, o riso e cena. Então, fala um pouquinho dessas publicações e de como encontrar essas publicações e do que a gente pode encontrar, onde encontrar e o que encontrar nessas publicações. Olha,
Bom, esse eixo, na verdade, para mim é uma base. O teatro Máscara Ritual é o meu campo de pesquisa. Ele não, não me limita, ele me dá nortes e sus. Nossa, que difícil. Agora é. É. Então, é um lugar onde eu posso ir para pesquisar várias coisas, né, dentro sempre desse aspecto do teatro, né, que se conecta com o ritual e com a máscara, que é o meu principal campo, né, de estudo, de ligação. O seminário Mulher, Mito, Riso e Cena, ele vem desse lugar, né, do teatro Máscara Ritual, que num caminho lá da Bufão, Máscaras da Comédia dell'Arte, eu me deparo com as mulheres da Comédia dell'Arte, que são a exuberância, ou melhor falando, uma exuberância, porque são as potências, assim, que encantam muito, e percebo o quanto foi importante a entrada das mulheres, porque a Comédia dell'Arte foi o primeiro gênero de teatro a colocar as mulheres na cena, e o quanto esse primeiro passo foi importante. Isso aconteceu em 1564, quando a mulher entrou oficialmente na cena na Europa Ocidental, né? Falando bem específico, Europa Ocidental. Mas, bom, depois o Oriente é bem mais difícil também da mulher entrar. Nesse lugar do Ocidente europeu, ela abriu campo. Na verdade, as primeiras feministas foram as cômicas dell'arte. Elas enfrentaram a igreja, foram acusadas de heresia, de feitiçaria. Muitas foram queimadas, né, foram julgadas pela Inquisição. Então, e elas se manteram firmes, e elas eram muito estratégicas. Elas tinham, então, a sobrevivência da mulher estava ali num lugar artístico e que elas fizeram com maestria. E aí eu fui também percebendo como as histórias se repetiam como mitologias, né? As mulheres da Comédia dell'Arte, algumas se tornaram até míticas, no sentido de serem figuras importantes, e se tornaram conhecidas e até imortais, no sentido de terem nomes em bibliotecas, nomes de museus, ruas. Isso é tornar alguém imortal, porque aquele nome vai estar ali, todo mundo vai lembrar a vida inteira dele. Então, elas se tornaram míticas nesse sentido. E como isso era afrontoso para a igreja, para a sociedade, né? E aqui eu falo da igreja naquela época, que era as igrejas, né, que tinham mais poder, a cristã, né, a protestante. Mas a gente vê hoje ainda outras igrejas que também colocam a mulher nesse mesmo lugar, outras religiões que colocam a mulher nesse lugar. E elas afrontaram, elas foram para o palco, e algumas conquistaram muitas coisas. Então, elas abriram um lugar de independência financeira, de independência de pensamento, porque para ser atriz tinha que estudar e não era permitido mulheres estudar. Então, elas iam ser cortesãs para poder estudar e ser damas de companhias, porque as cortesãs não eram prostitutas, são damas de companhias. Mais uma vez, a sociedade pejorativamente traz um termo porque a primeira coisa que a sociedade faz com a mulher quando ela desafia é colocar a sexualidade dela em jogo, a sexualidade ligando ao caráter, coisa que para o homem isso não existe, né? Existe sim com os gays, com os homoafetivos. A sociedade pega emprestado isso da mulher e joga para o homem que gosta de homem porque vê ele rebaixado como se fosse uma mulher. É um mecanismo de rebaixamento. Então, se a gente se a sociedade um dia conseguir se expor, né, nesse lugar da misoginia, de ultrapassá-la, também vai superar muita coisa em relação à comunidade LGBTQ. Muito e mais, né? Vai superar muita coisa.
Então, o Mulher, Mito, Riso e Cena, ele veio para fortalecer a figura dessas mulheres, lembrar a figura dessas mulheres, e não só dessas mulheres míticas, mas das mulheres que estão aqui pesquisando elas e que, de alguma forma, nesse livro, por estarem ali, por se tornar um documento, também vão ser mitificadas, nesse sentido de continuação da história. Então, Mulher, Mito, Riso e Cena é trabalhar com o riso que nos é sufocado, nos foi sufocado, e ainda hoje é muito sufocado. Uma mulher não pode rir alto, né? Uma mulher não pode mostrar os dentes, né? Tem que ser sempre muito contida. Né? O riso, se é proibido para a sociedade, imagina para a mulher, que é um instrumento de prazer. O riso nos dá prazer, e para a mulher ela só não pode ter prazer, a não ser que ele seja dado pelo homem. E o riso era um modo da gente, de nós mesmos, nos dar prazer. Então, oi? Um modo de subversão. É um modo de subversão. É um modo de subversão hierárquico da sociedade, das leis todas. Então, se Mulher, Mito, Riso e Cena é um seminário que ele acontece de 2 em 2 anos, né? Esse ano a gente não tem, vai ter no outro. Mas ele é isso, ele quer trazer as evidências do riso na mulher, seja da mulher de agora, na mulher que foi, né, das nossas ancestrais, das mulheres que estão para vir, para deixar um riso muito mais aberto, escrachado, escancarado, gargalhado, que é o que a gente tem que fazer. Eu tenho algumas perguntas aqui. Na verdade, a Fabiana Monsalu tá aí, mandando um abraço para ela. Ela está dizendo que é o único livro que ela não tem. Então, considerando que ela fez aí essa pergunta que ela quer, tem Práticas Decoloniais nas Artes da Cena, tem Máscaras e Imaginários, para as outras pessoas que quiserem. Não sei se você tem ainda Escâmbio dell'Arte, Grotowski, Estados Alterados de Consciência. Desculpa, fazendo ostentação de livros, tá? Tem mais, peraí! Teatro Máscara Ritual. Minha gente, peraí que agora... E ainda tem clown aqui, ó, clown, absurdo, encenação. Esse aí tem Diana na capa. Essa aqui, né? Sou eu aqui na capa. Mas onde é que se consegue comprar esses livros, essas publicações? Onde é que se pode ter acesso para comprar? O Verdinho Teatro Máscara Ritual, ele está esgotado. E a gente, não sei se vamos fazer uma outra edição, porque era com uma editora, a gente está vendo trocar de editora e tal. Mulher, Mito, Riso e Cena, Grotowski, Estados Alterados de Consciência e Práticas Decoloniais nas Artes da Cena, vocês encontram pela Giostre, ou lá, entra lá no Facebook da Cia Bufa, manda uma mensagem. Eu tenho alguns, eu não tenho muitos, mas eu tenho alguns ainda, né, que também posso enviar. Se não, na editora sempre tem. O Escâmbio dell'Arte agora só tem comigo mesmo, tem alguns exemplares, né? É um projeto que a gente fez em 2013, Diana também participou, um projeto com máscaras da comédia dell'arte e práticas populares brasileiras, no caso, Cavalo Marinho, de Condado, com o mestre Aguinaldo, com todo um cavalo marinho de lá. Então, esse eu tenho também. O Máscaras e Imaginários eu também tenho, mas também você pode encontrar na editora Apres, né, pela internet. Então, tanto entrando em contato comigo pela Cia Bufa ou pelas editoras que estão na internet. Bacana, agora, os Joyce. outros, aquele Clown, Absurdo e Encenação, eu vou ter que refazer porque não tem mais, tem gosto esgotado. Esse eu vou ter que realmente refazer. Né? Eu posso vender por um precinho exclusivo, entendeu? Mentira. Olha só, Joyce, perguntaram também aqui como participar da oficina, então eu vou responder vai no Instagram do Sesc BA, @SescBA, esse Instagram aqui que a gente tá, e tem aí a divulgação, tem o link para inscrição dessa oficina e também das próximas, né? Na próxima semana, a Laíli Flores vai dar uma oficina de elaboração de projetos culturais e aí também dá para se inscrever lá de antemão.
Tem uma pergunta aqui, Joyce, do Daniel Lemos, da Chapada Diamantina, que é: a partir da sua fala sobre mitologias, como você consegue usar linguagens artísticas descentralizadas da ideia ocidentalizada aqui em Salvador? Olha, primeira coisa é fortalecer as nossas lendas, os nossos mitos brasileiros, né? Mas você sempre faz um paralelo com a Europa. Foi a educação que eu tive, aos poucos a gente vai desconstruindo isso, tudo a gente está aprendendo. Mas nós temos uma mitologia indígena e afro-brasileira riquíssimas que a gente trabalha, né? E sempre se eu trabalho, como eu falei, né? Se eu trabalho a questão europeia, eu sempre trago um paralelo aqui com a nossa cultura. Então, eu trabalhei Zani, num espetáculo que eu dirigi lá na Itália, Zanchossi, Toques de Santo, Framento e Profano. Né? De Zani, que é uma máscara de um caçador, né? De uma pessoa da montanha que trabalha com a floresta. E aí, como é que essa história chega não é a gente não se paralelo porque uma cultura é totalmente diferente da outra, mas onde elas dialogam, onde elas podem se comunicar, porque a mitologia ela pertence ao mundo do imaginário, ao universo do imaginário. No universo do imaginário não há fronteiras, não há limites geográficos, né, espaciais e culturais, não há. Então, quando a gente entende que os mitos eles se repetem nas várias culturas, só que vestidos da cultura local, mas eles têm um centro que se você identifica como algo semelhante, você consegue colocar isso, dialogar. Aqui nós temos no Brasil uma mitologia riquíssima, riquíssima, e que, por exemplo, já o espetáculo Confabulações, né, com as bufonas, a máscara da bufona ela é centrada muito na nossa cultura popular brasileira com as pombogiras, com o Yansan, é muito centrada nessa força feminina, transgressora, lutadora, guerreira, de riso escrachado, escancarado, carnavalesca, do excesso. Né? Então, é a nossa mitologia que traz isso. Né? Então, ela é muito centrada nesse lugar. Então, é descobrir a beleza da nossa cultura, tirar o ranço europeu que é colocado por gente que nem conhece a nossa cultura. E aí estou falando também de nós mesmos, porque a nossa cultura afro-brasileira é riquíssima, ameríndia é mais riquíssima ainda, que nós temos várias tribos, né? E nós temos mitos femininos, mitos masculinos, né? Que são riquíssimos. Então, é uma busca e sim trazer para o palco como modo e potência, né? Modo operando de operação e potência. Eu vou voltar um pouquinho ao que foi o início do nosso papo, que foi a respeito da construção de uma linguagem física, né? Eu acredito que trazer para o corpo também, né, essa identidade, né, essa outra cultura corporal. E aí você tem danças diversas, né, como prática de treinamento físico. Você tem artes diversas, né? Você tem a capoeira com uma potência gigantesca de composição e uma dramaturgia corporal. Você tem tantas outras danças, dança dos orixás, danças indígenas. Você tem danças, até mesmo essas que estão dentro do folclore, né? Como as danças mais populares, danças tradicionais, e você tem como trazer essas danças como um elemento de composição corporal, né? De entender a sua cultura a partir do corpo também, não só através da inteligência, né? Do racional. Quando eu falo de trazer a mitologia, né? Nossa, é trazer isso que você falou, né? É trazer para o corpo, é trazer na preparação do ator, da atriz, além de, sim, se a gente quiser, trazer a própria mitologia e história. Então, imagina o quão rica a nossa cultura é. Verdade, verdade. Alvinho, lá de Garanhuns, está mandando um abraço pra gente, Joyce. Álvaro Luca, Alvinho, um beijo. Tem várias pessoas queridas aí, a gente fica feliz, né, de
reencontrar assim rapidinho. Joyce, a gente vai finalizando então o nosso bate-papo e eu te pergunto, além de tudo que eu já te perguntei hoje, o que você anda confabulando? Qual é o quinto pós-doc que você vai fazer? Ou o décimo? Eu já me perdi aonde você está nesse processo aí de pós-doc, doc, Eu, publicação, o que você está aprontando? confabular sempre é bom. Confabular sempre é bom. E, assim, tem um projeto agora que eu estou idealizando, que deveria ter começado. Queria, não é deveria, queria ter começado, mas por conta, né, da pandemia, a gente abrandou tudo e respeito isso e deve ser assim, né? Mas tem um projeto aí com máscaras híbridas da nossa cultura popular brasileira, trabalhando numa mitologia, num encontro de mitologias que acontecerá quando o universo deixar. As máscaras estão sendo feitas, né? A máscara objeto. Aí depois vem a parte física e de cena, que quando puder, esperem que a gente vai estar aí. Bacana. Quero agradecer ao SESC, né, por esse projeto Virtualidades que tem trazido tantas vozes, referências para a gente, né, em diversas linguagens, por ter pensado esse mês uma série que vai ser voltada para as mulheres nas artes cênicas, né? A gente ainda tem a Laili na próxima semana, tem a Dodi Leal na semana seguinte e vai fechar com a Unissagé a cada terça-feira nesses bate-papos que vão ficar salvos na página do Sesc Bahia. Então, se vocês quiserem recomendar assistir, né, esse bate-papo, tem como mandar ali no direct para outras pessoas ou marcar as pessoas na publicação. Agradecer a você, Joyce, mais uma vez, pessoalmente, institucionalmente, por essa participação. Sei que você tem aí muitas confabulações na cabeça e na vida, o PPGAC, toda essa coisa aí que você tá gerindo. E eu queria deixar, então, que você deixasse suas palavras finais para a gente, aonde te encontrar, o que você acha, alguma coisa que você queira indicar para a gente, ou, enfim, se despedir. Para indicar, eu tenho um filme que são dois filmes, um brasileiro, que para mim é uma obra-prima e que mostra o espírito da bufona, o espírito da mulher brasileira, que é Estamira. Estamira, para mim, é um marco assim na compreensão de imaginário e de potência de superação da mulher. E o outro é La Estrada, né, de Fellini, que também tem Julieta Mazzina aí, que nos mostra um outro feminino sublimado. Então nós vamos ver esses dois lugares que eu tanto falei no início. Né? É muito, muito bonito, muito poético e mostra uma superação feminina de um outro lugar. Né? No mais, assim, só digo que confabular é muito bom. Peço às mulheres que continuem confabulando, porque é importante e faz parte do nosso viver, né? Fiar fios para a gente tecer um futuro. Vocês me encontram sempre na Cia Bufa de Teatro ou no meu Facebook. Instagram eu não uso muito, não sou muito, eu tenho perfil, mas eu não sou muito de usar. Mas na Cia Bufa vocês me encontram sempre. Ótimo. Obrigada, pessoal. Encerramos então aqui a nossa live. Lembrando que tem essa oficina da Joyce, que acho que ainda tem como se inscrever. Tem a inscrição da oficina da Laili na próxima semana. Quinta-feira agora, dia 11, no YouTube, Sesc Bahia Oficial, tem o Medeia Negra, da Márcia Lima, que esteve aqui conosco. E dizer para vocês que a gente está celebrando tudo isso no mês de março, porque são datas que trazem essa memória sobre o teatro e o circo e que, de alguma maneira, trazem também essa referência do 8 de março, mesmo considerando que é um dia de luta e de relembrar a luta, que é de todas as mulheres e que existem outras datas representativas
da mulher latino-americana, da mulher indígena, da mulher negra, da mulher africana. E ao longo do ano a gente tem que lembrar que não é só flores e parabéns pelo seu dia, né? A gente quer respeito, a gente quer igualdade, a gente quer direitos respeitados, a gente quer não ter medo e a gente quer poder rir de prazer como todo mundo, ter prazer, sentir prazer e poder rir disso em liberdade. Ok? Obrigada, Joyce. Obrigada, Sesca. Obrigada, Diana. Boa Obrigada tarde. a presença de todos. Tchau, tchau. Tchau.